Olá! Ação! Hoje é dia de um vídeo brinde pra vocês. Eu vou fazer um vídeo que eu vi em um outro canal e eu achei bem divertido, que são 25 fatos literários sobre mim. Eu vou dar os créditos do outro canal aqui embaixo. Eu separei então 25 fatos literários que dizem a respeito de mim, Priscila Deledoni. Vamos ver. Primeiro fato literário. O primeiro livro que eu li se chamava Ana Terra. É uma obra do Érico Veríssimo. E eu tinha 7 anos de idade. Eu li 2 livros que marcaram minha vida. Então, cada um deles vai ser um fato. O primeiro, Harry Potter. Ele fez parte da minha adolescência. Eu digo, inclusive, que a minha adolescência é Harry Potter. Assim, eu não consigo desvincular as duas coisas. Eu li o primeiro livro aos 12 anos e o último livro aos 18. Então, até hoje, assim, eu sinto uma parte de mim, meu coração pulsa Harry Potter. Assim, é muito importante. Faz toda a diferença na minha vida e na minha adolescência. E o outro livro que me marcou muito, eu tinha 14 anos. Mas eu só li esse livro por conta do Diário de Anne Frank, que eu li aos 13 anos e amei. E eu fiquei extremamente chocada com a história dos nazistas, da Segunda Guerra Mundial. Pra mim foi muito impactante saber que aquilo existia de verdade. E aí depois eu li, por acaso até foi emprestado da irmã de uma amiga minha, um livro chamado O Outro Lado do Diário, que agora está sendo lançado com o nome Lembrando Anne Frank. Mas que é a história da Miep, que é uma das pessoas que ajudou a Anne Frank e sua família e as outras pessoas a se esconderem dos nazistas. E eu fiquei tão encantada porque a Miep, ela não era judia, ela poderia viver tranquilamente lá na paz e amor, na Holanda, que é onde se passa. Mas ela sente uma responsabilidade, ela é contra isso que está acontecendo e ela coloca em risco sua própria vida para salvar as pessoas com as quais ela se importa. E eu achei isso tão perfeito que aos 14 anos eu tomei uma decisão na minha vida que eu também ia ajudar pessoas, mesmo não existindo nazismo aqui. Existem outras coisas que são tão ruins quanto, talvez. E talvez por isso que eu me engajei tanto nos meus programas sociais, como o que eu tenho hoje, que é o GAUT, que eu sou uma das fundadoras, e eu seja tão engajada assim em contribuir, no meu caso, com forma de educação. Então, isso é graças à Miep. Outra coisa é que quando eu terminei a faculdade de letras, eu enjoei dos clássicos. Mas assim, eu peguei abuso mesmo. Eu acho que foi assim, acabou. E aí eu comecei a ler um tipo de literatura completamente alternativa. Inclusive, umas alunas minhas do 7º ano, elas me indicaram: Pri, você tem que ler um livro chamado Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta. E aí eu achei o máximo, e eu comecei a ler literatura juvenil. Nossa, eu voltei assim, aos meus 13 anos, feliz. E até hoje eu gosto. Adoro uma literatura juvenil, assim. Pra mim, faz todo o sentido do mundo. Eu tenho de um lado José de Alencar, do outro lado Paula Pimenta. E tô aqui nos Jogos Vorazes super amando, porque eu gosto mesmo, eu acho super de qualidade. Se o livro começa chato, eu não termino de ler. Não termino mesmo, eu não tenho aquela coisa assim, tá chato, mas eu vou perseverar, não dou conta. Chato, fecho, guardo e tchau. Durante o ensino médio, eu coloquei na minha cabeça que eu era a reencarnação da Clarice Lispector. Isso porque, quando eu comecei a ler as obras dela, eu comecei a estranhar muito que parecia que ela estava escrevendo o que eu já tinha pensado, mas nunca tinha conseguido traduzir em palavras. Isso me deixou bem chocada. Aí meu Deus, eu acho que eu sou ela. Mas aí depois eu descobri que isso tem muito a ver com a técnica do fluxo de pensamento. Que às vezes se a gente se deixa envolver muito, a gente fica pensando a mesma coisa, uma coisa típica, universalista do ser humano. Outra, quando eu termino de ler um livro bom, eu choro. Se o livro é bom mesmo, quanto melhor é o livro, mais eu choro. Independente do tema, do livro, do gênero, o que for. Mas eu choro compulsivamente, porque faz parte de um fechamento da minha vida. Não sei explicar, não sei de onde vêm essas lágrimas, mas elas aparecem. 9. Não, é o 8 agora. Prometi
em 2014 a uma amiga que eu leria Game of Thrones. E até hoje eu ainda tô antes da página 50. Mas eu ainda tenho essa promessa feita e pelo menos até 2020 eu tenho fé de que eu vou terminar Game of Thrones. E vai dar certo. E agora sim o 9. Aos 16 anos, eu tive uma ideia pro livro, que eu ia escrever, vou escrever. E eu fechei ele todo na minha cabeça. Ele se chama Eu Também. A única questão é que eu ainda não escrevi uma linha dele, mas ele tá todo aqui, desde os 16 anos de idade. Próximo. Literatura só se tornou minha matéria favorita quando eu terminei o ensino médio. Porque durante o ensino médio eu preferia gramática porque eu achava muito mais fácil. Eu quase não estudava e eu mandava bem, não sei porquê. Então eu acabava gostando mais de gramática. Só depois que eu comecei a suspirar mais, ficar mais emotiva e sensível, eu falei: literatura, eu te amo. E nós nos amamos muito. 11. Posso ficar dias em uma livraria só lendo os títulos dos livros. Eu adoro ver os títulos das obras. Eu acho fantástico. Então, todas as áreas. Eu entro às vezes na área, não sei, de medicina, economia, pedagogia. E eu gosto de ficar olhando os nomes dos livros. Ah, que legal. Eu fico um pouco hipnotizada, inclusive. Perigoso. 12. Eu costumava escrever todos os dias antes de entrar na faculdade de letras. Quando eu entrei, eu tive um bloqueio muito grande, porque eu senti uma responsabilidade de que eu devia escrever bem. E eu achava ridículo tudo que eu escrevia a partir de então. E agora que eu tô perdendo um pouco esse bloqueio, mas mesmo assim eu ainda tenho muita dificuldade, que às vezes eu sinto, eu fiz letras, eu tenho que escrever bem, sendo que não tem nada a ver, até porque o curso de letras não nos ensina a escrever. Infelizmente, seria legal. 13. Eu sou de fases. Então, eu coloco um gênero, um tipo, de livro na cabeça e aí, durante uma fase, eu só leio livros daquele tipo. Por exemplo, agora, eu coloquei um tema na cabeça que é suspense, mistério, policial. E agora eu tô numa fase que eu só tô lendo livro de mistério, eu preciso ter essa curiosidade, eu fico desesperada. Mas daqui a pouco vai passar e eu vou ter uma nova ideia e eu também vou ficar super próxima disso. Outra coisa, quando eu leio um livro, eu não consigo imaginar o cenário e os personagens com a descrição de que o autor dá. É assim, às vezes fala, fulana é uma mulher loira, alta, eu imagino uma morena baixinha. E não adianta eu brigar com o meu cérebro, porque ele fecha a questão e imaginou e pronto. E outra coisa é que ele imagina, como é que eu vou explicar? Não são pessoas de carne e osso, ele imagina desenhos se mexendo. Não sei porquê, mas é sempre assim. Eu já me acostumei. O sonho da vida da minha mãe é que eu me desfaça dos meus livros, assim, doe. Mas eu não dou conta, porque eu sou muito apegada. Muito, 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 assim. Meu. E assim, ok, eu já terminei de ler e tudo, mas eu tenho uma coisa que às vezes eu gosto de, ficar lendo os nomes dos livros, assim como eu faço nas livrarias. E 2, às vezes eu pego, aí eu abro numa página aleatória, tento lembrar o contexto daquilo na obra. Isso me deixa muito feliz, assim, quase que me tranquiliza, assim. Então, quando eu tenho um momento de angústia, isso me deixa bem legal, cara. É tipo um antidepressivo. Outra coisa, essa é legal. Eu já fiz uma festa de aniversário cujo tema era Harry Potter. Me fantasiei, tudo, tinha chapéu seletor, foi super legal. 17. Meu pai costumava me pagar pra ler um livro e depois resumir pra ele. Foi um dos meus primeiros empregos. Já sonhei que conversava com vários personagens e acabei recebendo ótimos conselhos deles. Já levei livro pra balada e pasmem, já aconteceu de eu encontrar o professor na balada que tinha indicado o livro e eu tirar da bolsa assim, e aí ele me olhar com uma cara de, essa menina tem problemas, acho que darei um excesso para ela. O que mais me chama a atenção em um livro
é o tanto que ele me deixa curiosa. Então, quanto mais curiosa eu tô, maiores as chances de eu continuar a leitura. Por isso que eu tô nessa fase tão, assim, livro de mistério, suspense, porque eu fico curiosa, eu quero saber o que vai acontecer e fico fora de mim mesma. Nem sempre começo a leitura pelo começo. Às vezes, eu sinto que eu preciso começar pelo meio, pelo fim, pelo segundo capítulo. E às vezes também eu não termino de ler um livro, não porque ele esteja chato, mas me vem uma sensação de que eu já aprendi o que eu tinha que aprender com ele, que ele já terminou sua passagem na minha vida. E aí eu parto pro próximo. Eu odeio spoilers. Fim. 23. Rabisco os meus livros sem dó. Não tem essa coisa de, vou tratar como se fosse meu filho. Não, eu jogo. E pego lápis, anoto se eu precisar anotar. Sem apego desse tipo. Esse tipo, porque outros eu tenho, né? Mas assim, não tenho grilo, não. Pode rabiscar. Não faço orelha, mas nada contra. Mas se precisar fazer, eu faço também. E assim, ninguém vai morrer. 24. Às vezes sinto muita raiva de um escritor. Porque ele escreveu um livro que eu queria ter escrito. Eu queria ter tido aquela ideia. Ele teve antes, ele escreveu antes. Que raiva. Fico brava mesmo. E pra finalizar, eu sou professora de literatura. Então eu convivo com essas leituras diariamente. E eu adoro o que eu faço. Eu adoro conversar sobre os livros, trocar ideia com os meus alunos, com os meus colegas. E eu acho isso o máximo. Tão o máximo que eu tenho aspas tatuadas. Gente, esse foi um vídeo mais descontraído. Espero que vocês tenham gostado. Beijocas, eu sou a Priscila Deledone. Até a próxima!